do ministro Alexandre é ser promotor. E qual é a essência do promotor? É acusar. O promotor, ele acusa, né? Isso, quem já participou de algum julgamento e procurou ver a atuação de promotores, o Ministério Público, ele tem a obrigação de acusar. E na acusação ele já condena. Então é assim que um promotor age. Então não há nada de diferente, nada de surpreendente na postura do ministro Alexandre de Moraes. Ney Pavinato, hoje ele não compareceu à audiência, tá? Quem? Da Oitiva, o Chiquini. Isso foi ontem, né? É. Mas hoje teria algo? Não, relacionado diretamente a Felipe Martins, não, mas são as testemunhas dos demais. Você não vai fazer pergunta, você não vai tentar ajudar a encontrar alguma coisa para o seu cliente? Me surpreende. Como você disse, a palavra é perfeita. Me surpreende. Eu não sei. Alguém... Bom, vamos lá. Marcelo. Bom, nós temos primeiro um conflito de essências, né? A essência do ministro Alexandre de Moraes é ser promotor e não ser juiz. Ele foi um promotor aqui do Estado de São Paulo que foi indicado, foi secretário de Justiça aqui de Segurança do Estado de São Paulo, foi indicado pelo presidente Temer para ser o nosso ministro lá do STF. Então a essência do ministro Alexandre é ser promotor. E qual é a essência do promotor? É acusar. O promotor, ele acusa, né? Isso, quem já participou de algum julgamento e procurou ver a atuação de promotores, o Ministério Público, ele tem a obrigação de acusar. E na acusação ele já condena. Então é assim que um promotor age. Então não há nada de diferente, nada de surpreendente na postura do ministro Alexandre de Moraes. E a essência de um advogado deveria ser a de defender uma causa ou o seu cliente, né? Então precisamos saber qual é a causa que o Dr. Chiquini quer defender. Se é uma causa própria ou se é a causa do cliente dele. Então esse é o primeiro ponto, nós estamos tendo um conflito ali de essência. Segundo, a OAB. A OAB parece que está macumunada, né, com esse movimento de ativismo político pró-esquerda no Brasil hoje. Da mesma maneira que o presidente Trump lá nos Estados Unidos agora vem combatendo essa política woke que invadiu, né, o território americano com as empresas e tudo mais, da mesma forma aqui no Brasil nós estamos tendo essa invasão, né, desse pensamento pró-esquerda que não é pró-tradição, não é pró-família, né, não é pró-propriedade. Então nós estamos tendo aí realmente um problema muito sério nesse princípio. Outra coisa que nós temos que colocar é sobre a manutenção da prisão do general Braga Neto. Olha, isso já demonstra que esse julgamento ele é apenas um teatro, porque todos já estão condenados, inclusive o próprio general. Então, para que vai soltar alguém que vai ser condenado e vai ter que cumprir pena na prisão? Né? Todos já estão previamente condenados, né? Todos, né? O presidente Bolsonaro, o Braga Neto, o general Heleno, agora o almirante Garnier, todos já estão condenados e serão presos, né? Então, o que eu posso concluir aqui, mestre Pavinato, que é o seguinte: primeiro, casa que falta pão, ninguém tem razão. E o Brasil, né, como dizia a música de Raul Seixas e de Cláudio Roberto, aluga-se o Brasil já está alugado. Então nós hoje temos defensores do eixo dos nossos inquilinos. Não seria o caso de devolver para os povos originários, Luiz Arthur Nogueira? Talvez. O Pavio, eu queria falar só sobre o pito que o Alexandre de Moraes deu no Chiquini, obrigando ele a usar a palavra que ele quer, né? Então, o advogado chamou os invasores de vândalos, e o Alexandre de Moraes disse, não são vândalos, são golpistas. E aí ele disse o seguinte, as imagens são muito claras. Eu queria pegar essa frase. As imagens são muito claras. Eu queria entender do ministro... As imagens que nós não vimos, né? Exato. Vamos deixar claro também. Eu queria entender do ministro Alexandre de Moraes que imagem comprova uma tentativa de golpe. Eu queria entender. Se escrever com um batom essa imagem, invadir o Supremo Tribunal Federal, que eu não defendo, óbvio que não. Mas houve uma invasão. As pessoas ocuparam o Supremo. E daí? O que elas poderiam fazer lá de dentro? Nada. Invadiram o Palácio do Planalto, também sou contra. Ok, invadiram, ocuparam. O que elas poderiam fazer lá de dentro? Nada. Invadiram o Congresso? Nada. Então, que imagem que é o golpe de Estado?
Para mim, um tanque talvez seja uma imagem, um tanque de guerra, não sei. Mas eu queria entender por que vândalos precisam ser chamados de golpistas, só isso. Não, Alexandre Moura, a grande questão no Brasil é a seguinte: nada do que foi feito vai ajudar. O problema do Brasil se chama Senado Federal, Câmara de Deputados e Procurador-Geral da República, cara de foinha, Paulo Gonetti Gonorré. Por quê? O que a gente está assistindo aqui? A gente está vendo um processo que não devia existir. Não devia. É puro exercício de abuso de autoridade. E abuso de autoridade, no caso do STF, de um magistrado do STF, ele tem uma sancionabilidade dupla. Tem a criminal e a política. A criminal, porque a lei penal, a lei criminal, diz que abuso de autoridade é crime. E quem pode denunciar o ministro Supremo para o próprio Supremo é só o PGR. E outra política, porque o abuso de autoridade, essa aniquilação da ordem jurídica, do direito, do Estado de Direito, é apenado com impeachment pelaquela velha lei do final da década de 1970. Então nós temos um PGR que não faz nada, porque este PGR, ele é mancomunado, claramente. É um senhor que jogou a sua brilhante carreira acadêmica de décadas na lata do lixo, ou na privada entupida, toda chamuscada de merda com xenical, aquela que não sai mais nem com cloro. E aí a gente tem um Senado que é composto de um bando de imbecil, que não sabe para que serve o Senado, que não sabe ler o que está escrito na letra do direito de um Estado de Direito, e uma Câmara que é composta por 513 vadios, com meia dúzia de exceção. Não é 6%, é meia dúzia de exceção. Por quê? Porque eles podiam fazer a obstrução que prometeram tanto na Paulista. É por isso que eu não fui mais à manifestação. Eu vou lá ver político falar que vai obstruir, eu não sou tonto. Para ficar lá batendo palma, já prometeram... Foi uma. Não é? Vergonha de vocês que prometeram e não fizeram. Fui duas. Vergonha de mim. Que acreditei. Que repeti. Agora, a terceira vez, eu já não mereço nem autorrespeito. Então, freio e contrapeso, há um abuso, há uma situação clara de golpe ao Estado de Direito, que Estado de Direito é Estado de Direito. Estado de Direito é o império do direito. O direito é escrito, basta ler. E quando tudo que nós estamos vendo aqui, desde o inquérito, que já deveria estar arquivado, a denúncia que não deveria existir porque a investigação foi nula, porque não seguiu a cadeia de custódia, a cadeia de custódia está escrita no Código de Processo Penal. E mesmo assim existiu uma denúncia e a gente sabe que é nula. E além de nula, porque ela nasce de uma investigação, nula porque não respeitou a cadeia de custódia do exame da investigação, ela perdeu o prazo. Tem prazo, tem data. 5 dias úteis após a apresentação do relatório pela Polícia Federal. A Polícia Federal apresentou no dia 26 de novembro de 2024. O prazo de 5 dias úteis venceu no dia 3 de dezembro de 2024. Mas o Gonê só apresentou a denúncia no dia 18 de fevereiro de 2025. Como é que isso é possível? Não é. Me desculpe, eu me recuso a ser um débil mental. Eu me recuso a ser um imbecil. E quando a gente vê que está rolando um processo em alegações finais, um processo protocolado fora do prazo, nulo de pleno direito, desde a investigação, no bojo de um inquérito que já devia estar fechado, toda forma de defesa espalhafatosa é uma forma de vantagem puramente pessoal do advogado. Perfeito. Porque a única defesa efetiva num caso de abuso constatado, flagrante, explícito como é esse processo do golpe, explícito, tem que ser contra os únicos que podem fazer alguma coisa, porque isto é um jogo de cartas marcadas. O vencedor e o perdedor já estão certos ali, desde antes do processo começar. E jogo de cartas marcadas é jogo sujo.
É crime. Então nós temos que nos unir em volta daqueles que podiam fazer alguma coisa e não fazem, que é o Congresso. Câmara, Senado e o PGR. É claro que um advogado ele tem que tentar tudo aquilo que está à sua disposição. Ele tem que entrar com o MS, tem que fazer barulho, especialmente hoje, porque os processos são públicos, tudo é televisionado. Aquele povo adora fazer aparecer na televisão, institucionado. E aí chega nessas audiências, eles mandam não televisionar. Algo de errado não está certo. Então é bom frisar por todos os cantos. É muito bom frisar por todos os cantos. Mas eu gostaria de lembrar aqui só uma coisa. Eu provavelmente teria feito pior se fosse eu, o advogado Felipe Martins, numa audiência como essa. Eu teria sido mais explícito. Até porque eu sou mais sem noção. E é por isso que eu não advogo. Mas a coisa que mais me preocupou foi... Porque muita gente fica revoltada com o André Mendonça. Por que o André Mendonça não faz alguma coisa? Porque nós desacostumamos a ver um juiz legítimo. Um juiz legítimo não fala fora dos autos. Um juiz legítimo não dá entrevista à imprensa sobre caso que está sob júdice ou que pode vir a estar sob júdice e cair no colo dele. Um juiz ele tem que ser circunspecto, respeitoso, não elevar a voz. Tratar com urbanidade e respeito as partes e os advogados. Então nós nos desacostumamos, porque nós temos barraqueiros de toda a sorte e um único juiz legítimo, que é o André Mendonça hoje em dia. Então a única coisa que me entristece é voltar uma certa ira, porque as pessoas têm ira. Por que têm ira? Porque são odiosas? Não, porque... O que a gente está vivendo, estão cansados. Se a gente não se revolta, a gente não é humano, a gente tem sangue de barata. Então tudo é muito complicado nesse país hoje. Tudo é muito complicado. Tão complicado, mas ao mesmo tempo complicado com coisas simples, com coisas lógicas. Por exemplo, essa situação jurídica no Brasil é complicada. É complicada? É. Mas... ela é complexa, ela é complicada de se resolver, mas ela é complexa na origem? Não. Não é complexa na origem porque está se fazendo uma coisa que o texto da lei diz outra. E é a mesma coisa que esse governo com gasto. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.